Olá pessoal, estamos retomando aí os nossos vídeos do nosso canal do Jesus Rede Vivo, na sessão 100% Chico Xavier, mandando um grande abraço para todos vocês aí, nesse início de 2021, ainda início, né? E desejando que todos estejam bem. É uma alegria para nós retomarmos o nosso trabalho, que nos faz bem e nos permite estarmos aí unidos aos nossos amigos, né? Então, antes de nós começarmos, nós vamos pedir ao nosso Ney que possa rodar para nós a nossa vinheta, né, do 100% Chico Xavier, porque é mais uma oportunidade de trazer um tesouro, luz para as nossas vidas, não é assim? Então tá bem. É com você mesmo, Mano Ney. Pois é, pessoal. Nós estamos recomeçando a nossa atividade com os nossos vídeos, né? Estamos aí vivenciando uma fase um pouquinho mais complicada, um pouquinho não, mais complicada, né, da pandemia. Isso nos impede de estarmos na nossa casa, né? Então a gente vai aproveitando o nosso canal para podermos conversar com vocês, né? Nós nos decidimos agora, a gente finalizou uma pequena sequência de vídeos, né, com passagens dos livros da obra de Chico Xavier, e agora nós estamos pegando algumas personagens, né, que são importantes para nós e que talvez não são todos os nossos irmãos que conhecem ou que se recordam, a gente traz de novo à mente. Então é bacana a gente retomar essa sintonia, não é? Com os amigos espirituais e com os benfeitores que ditaram a obra do Chico, tá bom? Então hoje, como não poderia deixar de ser, nós trouxemos aquela que é a maior obra mediúnica, não é? Se nós podemos dizer assim, de todos os tempos, por tudo que ela representa, que é Paulo Estevão, né? Essa minha edição quem me deu foi José Carlos, a edição mais antiga, né? Agora tem uma capa nova. E nós trouxemos, gente, uma personagem do Paulo Estevão, que é uma personagem que tem uma importância de praticamente 50% da obra, né? Porque esses 50% ela gira em torno do trabalho de Paulo, o apóstolo dos gentios, os outros 50% giram em torno daquele que foi um dos instrumentos que levaram Paulo a ser quem foi, que é Gesiel, não é? Que vai depois futuramente adotar o nome grego de Estevão, não é? Então é o Santo Estevão da Igreja Católica, o pró-mártir, né, como se diz do cristianismo, a primeira pessoa que morreu por causa de Jesus, né, ele morreu apedrejado. E Gesiel, gente, Emmanuel vai colorir de uma forma a personalidade, a figura de Gesiel, da sua irmã Abigail, eles que eram de Corinto, não é? E filhos de um senhor chamado Joquedebe, não é? Gesiel é colorido, vamos dizer assim, por Emmanuel, e uma coisa, gente, logo no começo da obra, o primeiro capítulo se chama Corações Flagelados. É interessante, gente, porque assim, quando inicia a narrativa de Emmanuel, esse pequeno núcleo familiar, Joquedebe, né, que fala, não é Joquedebe, é Joquedebe, Gesiel e Abigail, eles já estavam sem a presença da mãe, né, os filhos sem a presença da mãe, e já no começo da obra é uma situação de muito sofrimento, porque eram judeus e viviam sob o jugo de Roma, e muitos daqueles tribunos romanos não tinham o menor pudor, nem a menor consciência em prejudicar os interesses daqueles que eram os seus vassalos, né? Então o livro já começa num clima de muito sofrimento. O que chamou a atenção, gente, para nós, e por isso até que eu dei o título do nosso vídeo, A Fiel no Pouco e Fiel no Muito, né, recordando a passagem de Jesus, o Evangelho, quando nos narra a parábola, o Senhor nos narra a parábola dos talentos. Vocês devem lembrar, né, que ele distribui 5 talentos para um servo, o Senhor da parábola, né? Distribui 5 talentos para um servo, 3 para outro e 1 para outro. E logo que ele volta para cobrar o resultado daquela delegação que ele ofereceu aos seus servos, o primeiro que recebeu 5 devolve mais 5, né? Demonstrando que trabalhou com aquele recurso. Então o Senhor fala, bom fiel, já que foste fiel, bom servo, já que foste fiel nas coisas pequenas, te darei a responsabilidade das grandes. E isso, gente, me veio muito à mente esta frase de Jesus,
quando eu comecei a reler a primeira parte do livro Paulo e Estevão, focado na figura de Gesiel. Porque Gesiel, gente, ele trabalhava, arava a terra, e naquele momento que inicia a narrativa, né, eles estão debruçados sobre o Antigo Testamento. Então ele lia os pergaminhos do Antigo Testamento, não é? Da revelação mosaica. Ele não tinha até aquele instante acesso ao conhecimento de nosso Senhor Jesus. Mas mesmo assim ele já era um cristão antecipado. Aquilo que Allan Kardec fala, os bons espíritas e os bons cristãos são a mesma coisa. Porque a postura de Gesiel já era de um espírito mais amadurecido nas questões da consciência. Então ele já se demonstrava um indivíduo que estava ligado a Deus nas coisas que fazia e que ninguém via. Isso que me chamou a atenção e que eu quis compartilhar com os nossos amigos. Porque talvez nós desejamos aparecer nas grandes obras, mas naquelas pequenas renúncias do dia a dia, a gente não gosta muito. A gente se sente menos obrigado a dar testemunho da nossa fé. Então, gente, é interessante nós observarmos a trajetória de Gesiel, que começa, o pai dá um deslize muito grande, toma uma atitude muito infeliz, que gera uma reação avassaladora lá dos prepostos de César, perde tudo, o pai é assassinado, lá vocês devem lembrar da leitura. Gesiel se vê afastado da irmã, que ele muito amava, Abigail e ele eram almas gêmeas, se nós podemos usar essa denominação no sentido poético, né? Para que os nossos amigos entendam, eram almas afins, e aquilo dói muito no seu coração, não é? Porque era um espírito extremamente afetivo, afetuoso, né? E de repente vê a vida destruída, não tem mais lar, não tem mais pai, a irmã é levada não se sabe para onde, e ele é mandado às galeras. Então, quando se mandava as pessoas às galeras em Roma, era uma condenação à morte, porque a pessoa ia permanecer ali trabalhando naqueles navios, né? Vocês devem lembrar dos filmes, na parte de baixo, né? Puxando ali os remos pesados. Mas mesmo assim, gente, Gesiel aplica de novo o ensinamento de Jesus, ele continua fiel no pouco. Um escravo que tinha uma palavra de consolo aos companheiros, que procurava fazer aquilo que os seus superiores lhe determinavam. Ele vai ganhando a simpatia de pessoas rudes, que estavam acostumados a lidar com assassinos, com pessoas cruéis que eram mandadas para a galera. A tal ponto, gente, que chegado o momento, sobe um patrício romano nessa embarcação, chamado Sérgio Paulo, né? Vocês vão ler lá na narrativa muito linda de Emmanuel, e ele adoece, ele contraiu uma febre na Cefalônia, que era uma região lá da antiguidade, ele contraiu uma febre. Então, quando perguntaram quem que pode cuidar dele aqui, então imediatamente o superior já fala, só tem uma pessoa que pode fazer isso, é Gesiel. Então, gente, ali ele dá testemunho com um homem que indiretamente representava o império que havia matado seu próprio pai. E trata-o com todos os recursos que estão ao seu alcance, até que o patrício consegue recuperar a saúde. Então, é assim, gente, nós às vezes, por fazermos um trabalho que nós talvez achamos que não estamos muito afinizados, nós ficamos reclamando, blasfemando, né? Que a vida não sorri para nós. Mas ali a postura da nossa personagem é de tal ponto edificante, porque ele abraça aquilo confiante de que Deus está presente na vida de todos, e se Deus permitiu aquilo, ali é que ele ia dar o seu testemunho. Isso é muito lindo, gente, é profundo na narrativa de nosso estimado e admirado espírito de Emmanuel. Então, depois que o patrício Sérgio Paulo se cura, ele fica com um compromisso de consciência com Gesiel, não é? E Gesiel acaba também adquirindo a mesma febre, as pessoas já entendem que pouca gente se salvava, não tinha cuidado, não teve cuidado de ninguém. Então Sérgio Paulo negocia com o responsável ali, que se determinasse nos anais lá da embarcação que o escravo Gesiel havia morrido, e eles libertam Gesiel às costas da Palestina, não é?
deixando ele abandonado à própria sorte, e também o patrício acabou se desfazendo, vamos dizer assim, de um remorso. E Gesiel acaba sendo encontrado doente mesmo pelos homens do caminho, né? Recolhido pelos homens do caminho, que é como se chamavam a primitiva igreja cristã, era chamada de caminho, onde Simão Pedro, João e Tiago, né, Tiago de Alfeu, não Tiago de Zebedeu, eram dois Tiagos, né? Zebedeu era pai de Tiago e de João Evangelista, mas não é esse Tiago, é um Tiago filho de Alfeu. Simão Pedro, Tiago filho de Alfeu e João, eles estavam ali liderando o grande movimento de renovação das consciências e de ajuda, uma ajuda muito extensiva de caridade em favor de todos os sofredores de Jerusalém. Então acabam conduzindo Gesiel em febre, não é, numa situação já muito complicada, à Igreja do Caminho, não é, a Casa do Caminho, vamos dizer assim, onde ele é acolhido, não é, e ora, ele vai orando fervorosamente, ele chama a atenção de Simão Pedro. Imaginem só, Simão Pedro acaba encontrando nele uma espécie de um filho espiritual. É muito lindo, gente, o relacionamento dos dois, a forma com que Simão vai se aproximando dele com um tato psicológico. É bacana você ver Simão Pedro e perguntar para ele depois que ele se recuperou: meu irmão, de que tribo você vem e tal? Com todo cuidado, né, para não invadir a privacidade, porque Simão Pedro havia tantas coisas, tanta experiência de pessoas que eram ilustres e que eram abandonadas. Simão Pedro ganhou muita experiência do mundo, não é? Durante aquele período que assistia as pessoas no caminho. E Gesiel acaba falando, né? E Simão fala: poxa, você tem muito interesse nos escritos de Isaías. Gesiel adorava o profeta Isaías, porque Isaías é aquele que mais fala do Messias prometido, né? Mais dá esperança a Israel de que o Messias chegaria, né? De que ele viria. Então Gesiel fala para Simão: eu realmente gosto muito de Isaías, porque ele fala do Messias esperado, eu também estou aguardando. Aí Simão começa: mas você não sabe que o Messias já veio? E dá o primeiro testemunho do Evangelho, falando de nosso Senhor Jesus. Estevão, a hora que Simão fala, por isso que eu comentei com vocês, que ele já era cristão sem saber. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, quando deram o livro dos Espíritos para ele no bonde, ele foi lendo no bonde, ele percebeu que ele já era espírita sem saber, sem nunca ter lido livro nenhum. Quando ele acabou de ler, ele falou: eu já era espírita. Mas pela maturidade deles. Então Gesiel fala: mas ele sente naquele Messias que era a promessa. E fala: mas onde está o Messias? Eu quero vê-lo, onde ele está? Ele fica aqui. E aí Simão Pedro passa a narrar os sucessos infelizes da prisão de Jesus, né, da morte no Calvário, e Gesiel aí que se apaixona, que se inflama mais de amor por aquele homem desprezado, incompreendido até pelos seus, não é? E aí cai mais fundo no coração dele, não é? A realidade. Simão Pedro oferece para ele uns escritos que Levi já havia colecionado, já havia redigido a respeito de Jesus, que é talvez o projeto do primeiro evangelho, né, de onde se derivaram as demais descrições do evangelho. Gesiel devora aquilo, devora, não é? E aquilo entra no seu coração de uma forma que ele não consegue compreender, mas ele se vê plenamente cristão. Então, quando realmente sente-se que está convertido, como era hábito na época, Simão Pedro fala: olha, as suas experiências como Gesiel terminaram lá na região da Acaia, em Corinto, não é? Então agora, já que lá que Jesus resolveu chamar-te ao ministério, eu vou te batizar com o nome grego de Estevão. É muito lindo, gente, muito lindo. Paulo Estevão é uma obra para falar o coração, não é para falar a inteligência. Então, Estevão, o antigo Gesiel, passa a ser uma das grandes colunas da Casa do Caminho. O trabalho que ele realiza lá, né, de apoio, e principalmente, gente, ele já estava numa condição, tanto sofrimento que ele havia passado, numa condição já consciencial, de compreensão com o Cristo, não é? Que vocês vejam bem, gente, ele
passa a assumir até a palavra. Porque lá na igreja de Jerusalém, e assumir a palavra, gente, com uma conotação que depois Paulo vai perceber isso, depois da conversão de Paulo, que é interessante que Estevão estava até, vocês entendam o que nós vamos dizer, mas em matéria de compreensão ele estava à frente dos apóstolos galileus. Porque quando ele ia pregar Jesus, ele não ficava tentando harmonizar muito, porque os apóstolos tinham medo, coitados, também tem que entender tudo aquilo que eles passaram, né? Na mão dos judeus intolerantes daquela época, né? Daquela situação, né? Dos rabinos intolerantes daquela época. E o que aconteceu com Jesus. Então eles tentavam administrar, até porque muitos desses judeus influentes colaboravam financeiramente com a Casa do Caminho, né? Simão Pedro não teve como recusar, porque ele precisava de recurso, era muita gente precisando, então ele não teve como recusar. Mas Gesiel não toma cuidado em tentar contornar as coisas, ele apresenta Jesus decididamente como ele sentia Jesus. É o Messias. Não adianta a gente ficar esperando um Messias numa carruagem aí de poder e vai chegar derrubando tudo e nos transformando na nação mais importante do mundo, como são nossos inimigos. Não é esse o significado. O messianato de Jesus tem um outro significado. Ele apresenta Jesus desta forma, né? E isso lhe dá uma autoridade moral diferenciada, a tal ponto que Emmanuel vai narrar, depois quem puder reler esse livro, vai narrar até curas que Estevão realizava quase nos mesmos moldes do Cristo. Isso é tão importante, gente. E aqui nós encerramos a nossa pequena narração, né, de Gesiel, mas é tão importante nós observarmos essa situação que nós queríamos comentar mais duas curiosidades com vocês. Primeira curiosidade. Paulo de Tarso, que era um rabino judeu influente, uma esperança da raça, acaba por meio do destino, chegando até Estevão, até a Casa do Caminho, e por atuação sua, Estevão é assassinado, né? Paulo tem nas mãos o sangue de Estevão, porque ele não pôde compreender num primeiro momento aquela pregação do Messias Nazareno, não é? Só compreenderia depois na conversão em Damasco, lá que vocês conhecem. Mas Paulo é o responsável direto pelo assassinato de Estevão por apedrejamento. Mas Jesus, na sua sabedoria, no seu amor, na sua misericórdia, ele tinha planos para Paulo. Acontece, gente, que Gesiel não deixou de ser irmão de Abigail, por conta de ter mudado de nome, não é? E Paulo, por essa circunstância do destino, estava noivo da própria Abigail. Vocês leiam lá na obra, que é outra personagem muito importante na missão de Paulo, é a Abigail, não é? Então Gesiel, apedrejado, no momento em que foi recolhido, quase morto, Paulo vai lá e a irmã que foi com Paulo ver talvez o evento que ia coroar toda a trajetória de Paulo como um defensor dos princípios mosaicos, dos princípios da lei, se surpreende quando vê o irmão, que para ela estava nas galeras ali, não é? Apedrejado, corre lá e fala, mas é meu irmão, não é possível, mas é meu irmão, mas por que levam ela para lá para ver? Por que te chamam de Estevão? Aí ele diz palavras lindas e pergunta com quem que eu vou te deixar. Ela fala, esse é meu noivo, e indica Paulo. E Estevão tem uma grandiosidade moral que ele fala, usa talvez do mesmo raciocínio de Jesus na parábola dos talentos, porque ele fala, ele defendeu Moisés até o fim. Quando ele descobrir Jesus, então ele também vai ser um valoroso, que irrita Paulo, né? Porque Paulo queria ser odiado e ainda é defrontado com uma grandeza dessa de almas. Então, duas curiosidades. A primeira, Jesus, quando Paulo assume sua missão, ele coloca alguém junto dele, como se fosse aquilo que nós chamamos de mentor espiritual, né? Alguém que passa a ser, vamos dizer assim, o grande indutor de Paulo nas tarefas que ele tinha que realizar para levar o evangelho ao mundo inteiro. E Jesus ainda tem até se nós pararmos, tem até uma certa ironia de aprendizado, né? Porque quem fica com Paulo até o final é o próprio Estevão, né? E segundo, gente, quando no final do livro
Paulo é também, depois de anos de serviço ao Cristo, da sua conversão em Damasco, de tudo aquilo que ele fez pelo Evangelho, redimindo a sua consciência, quando ele é também assassinado pelo Império Romano, ele é decapitado, né, quase inteiramente, diz Emmanuel, que ele desperta no mundo espiritual, que o levam, ele está ali aguardando, orando em Jerusalém, onde ele havia errado, mas também havia dado testemunho, quando aquela comunidade de cristãos estão ali em oração, o infinito se rasga e descem das esferas superiores Jesus, Abigail, e junto de Jesus e de Abigail é Gesiel. Gesiel também estava. Portanto, o espírito da nossa conversa hoje, Gesiel, é realmente um espírito de grande hierarquia, que está ali na obra de Emmanuel nos convidando também a fazermos a nossa pequenina parte, até que Deus nos chame para as grandes coisas e aí nós já tenhamos dado testemunho nas pequenas. Gente, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, esperamos não falhar aí com os nossos vídeos, né? Até a próxima, um abraço para todos, até mais.